Em uma sociedade cruel, onde as pessoas não se importam uma com as outras, um garoto caminhava em meio à chuva. Ele era um pobre coitado que estava desesperado atrás de um emprego. Porém, no dia ele não conseguiu nada. E retornando para sua casa, subindo as escadas do seu apartamento, de repente ele se depara com uma vista que ele nunca imaginou que teria em toda a sua vida. Era uma linda garota de cabelos pretos que ainda estava molhada por causa da chuva. E ele nunca havia visto uma mulher tão bonita em toda a sua vida, mas ela parecia ter uma expressão de medo em seu rosto. Aos poucos ela começa a se aproximar e ele só consegue se perguntar quem é essa maluca que tá pendurada na escada do seu apartamento. Derrubando suas chaves no chão, ele acaba assustando a garota, que pula para trás em desespero, o que o faz perceber que talvez seja apenas uma cosplayer. Entretanto, algo chama muito a sua atenção. Como é que pode uma pessoa conseguir copiar todos os detalhes dos samurais antigos? Desde a sua postura, uma roupa tão idêntica, até mesmo o detalhe de uma simples sandália. Com toda certeza, ela é uma garota muito dedicada no que ela faz. Ela manda ele parar agora mesmo com o que ele estiver fazendo, e ele fala que não tem como, porque aquela ali é a casa dele e ele vai entrar pra dentro. E ela fica muito pistola com isso. Meus manos, que garota fofinha, cara. Mas como o nosso meninão João Fengling não tá nem aí pra nada, sim, esse com certeza é o nome dele, não é porque o meu chinês das ruas é do Paraguai que eu não sei falar João Fengling, meu parceiro. Vocês podem ter certeza que eu sou um grande mestre no assunto quando se trata em falar chinês, meu parceiro, porque eu aprendi a falar com o meu tio Mário. Meu filho e caro ADM de respeito, quem que é esse tal de Mário? Eu tô ligado que você sabe quem é, seu malandrinho, e pra quem tá chamando o ADM aqui de Super Calvão nos comentários, olha pra trás aí que o meu tio foi te fazer uma visitinha. Ele olha fixamente para a situação daquela menina e decide bater a porta bem na cara dela. Logo após ter tomado um banho, ele decide alimentar o seu gatinho melão de inverno, que já vem todo sedento atrás de comida. O prota já mete um golão numa latinha de refrigerante e fala que é muito bom beber um refrizinho depois de sair de um banho quente. Sentado em sua sala de estar e percebendo que ainda estava chovendo muito forte lá fora, ele acaba lembrando da garota e decide checar se ela ainda está do lado de fora da sua casa. Olhando pelo olho mágico da porta e não encontrando ninguém, ele decide verificar se ela ainda está lá abrindo a porta. Quando do nada, para sua surpresa, ela pula bem na sua frente. E meus amigos, que mulher de extremo respeito, você tá doido, cara? O Joãozinho pergunta se ela mora muito longe e oferece um guarda-chuva para ela poder voltar para casa. A moreninha pergunta aonde que eles estão e o prota responde o nome do seu bairro. A garota fica um pouco confusa porque ela não conhece esse lugar e pergunta qual é o nome do protagonista. Ele fica meio confuso sem saber como responder essa pergunta e ele fala o seu nome, Lei Feng, e pergunta se ela vai querer o guarda-chuva ou não, porque senão ele vai guardar. A garota explica que ela é uma discípula da gangue Salt e que ela não sabe por qual motivo ela foi parar naquele lugar. Pensando que a maluquinha do cosplay tá biruta da cabeça, o nosso protagonista decide convidá-la pra entrar dentro de casa e fala que vai ligar pra polícia pra poder ajudar ela. É, meus manos, tô sentindo aquele cheirinho de romance no ar. A garota não faz ideia do que ele tá fazendo com aquele celular na mão, até porque ela não conhece aquele aparelho. Dentro do apartamento, ela se assusta com um programa que estava passando na televisão. Muito puta com o que aconteceu, ela pega sua peixeira enferrujada e enfia no meio da TV do protagonista. Com o Tobias trancado, a única coisa que passa dentro da cabeça do nosso meninão é isso daqui, ó. Estou lascadinho. O prota pensa que essa situação tá indo de mal a pior e a garota olha fixamente pra ele e pergunta de quem que é essa voz saindo daquele aparelho mágico. Em completo choque, o nosso meninão já desliga o seu telefone e ela pergunta quem que é aquelas pessoas que ela acaba de matar dentro daquela caixa mágica. Joãozinho começa a pensar que talvez ela trabalhe dentro de um circo, mas analisando melhor a situação ele percebe que ela não trabalha não. Quando a menina retira a espada da sua televisão toda ferrada, ele começa a pensar que talvez aquilo seja uma espada real. Para tudo aí! Só agora você foi pensar que isso daí é real, meu parceiro. Olha o estado que a sua televisão ficou, rapaziada. Tô achando que esse cara aí também tem um probleminha, hein? Ele pergunta qual é o nome da garota e ela responde que o seu nome é Jean Garreia. Rapaziadinha, esses nomes aí tão muito estranhos, cara. Como é o papai que tá contando a história aqui pra vocês, a partir desse momento o nome dela vai ser Branca de Neve. O prota explica pra ela que basicamente ele é uma pessoa boa e ele é o único que pode ajudar ela nesse momento. A Branca de Neve explica que o seu único desejo é voltar pro seu reino. Sem acreditar muito nessa história, o Joãozinho pergunta em qual ano eles estão. A moreninha responde que aquele é o 16º ano da dinastia Tang e acaba deixando o nosso meninão assustado, porque aquela garota acredita que está vivendo há mais ou menos 1200 anos no passado. No celular dele, ele corre para pesquisar na internet o nome de algumas pessoas famosas no passado. Ele fala o nome do imperador, porém a garota não reconhece, porque esse nome foi dado depois da sua morte. Então ele pergunta o nome de um poeta muito famoso naquela época e imediatamente a garota reconhece. Porém ela se assusta com um barulho vindo da porta e o rapaz fala que é apenas um entregador de comida. A Branca de Neve
Neve fica se perguntando se aquele é um servo do rapaz. Ele pega uma sacolinha de comida e oferece pra ela, porém ela recusa e agradece muito. A moreninha pergunta o motivo das pessoas nesse local cortarem seus cabelos tão curtos, se por acaso eles são algum tipo de exilados. Ela fala que deu uma olhada lá fora quando ela chegou ali há 1 hora atrás e todos tinham cabelo bem curto igual o dele. O Joãozinho dá graças a Deus porque tava chovendo, porque uma menina igual ela poderia ter passado sua peixeira enferrujada em todo mundo, e pergunta se mais alguém viu ela além dele. A Branca de Neve corta ele enquanto ele falava e pergunta se ele não vai responder logo a sua pergunta. Como o nosso meninão não é bobo nem nada, ele oferece pra ela um taco que ainda tinha dentro da sua sacolinha. A garota rejeita aquele taco, porém ela fica com muita vontade, mas ela tá com medo que esteja envenenado. Muito irritada com toda aquela situação, ela pergunta se ele vai continuar subestimando ela. O Joãozinho explica que só quer ajudar ela e que ali não tem nada envenenado, ela não precisa se preocupar, porém acidentalmente ele derruba o seu refrigerante no chão e vendo todo aquele líquido, a garota fica assustada pensando que é veneno. Ela para por 1 segundo e o prota pensa que agora deu merda, e a garota pula pra cima dele falando que vai assassinar esse mentiroso. Entretanto, ela vai dar uma chance pra ele se redimir. Se ele tomar aquele líquido e provar que não estava envenenado, ele vai poder viver. Ele abre a latinha e começa a tomar tudo dando um golão bem gostoso. A Branca de Neve encara ele fixamente pra ver se ele não vai bater as botas. Rapaziadinha, ele pensou que ele ia ter que beber aquilo ali de outro jeito, hein? Esse prota aí tá meio suspeito, meus manos, mas eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu só tô aqui pra ler essa história. Provando que não tinha nenhum veneno, o Joãozinho pede pra ela baixar sua guarda e guardar a sua espada, porque ela tá assustando o melão de inverno. O prota se vê agora com 3 opções. A primeira é que ele deixa a garota ir pra rua e que fique normalmente solta, só que daqui a um tempo provavelmente ele vai ver uma notícia dela na TV sendo presa. A segunda é que ele leve ela na delegacia e conte toda a história do que está acontecendo. Essa provavelmente vão pensar que é mentira e é apenas um garoto com a sua namorada pervertida, e vão acabar soltando ela e logo ela vai fazer uma chacina com todo mundo. Independente de qual seja a sua escolha, provavelmente ele tá muito ferrado, mas ele não consegue ver uma garota ancestral de muitos anos atrás sozinha e não fazer nada para ajudá-la. Rapidamente o Joãozinho decide que vai cuidar dela. Novamente ele oferece o taco pra ela e pergunta se ela não vai querer comer. Vendo que ela não vai aceitar e tá meio receosa, ele pergunta se ela não quer que ele prove antes. A garota fica desesperada e responde que sim. Vendo que o taco tava muito apimentado, ele decide não dar pra ela, porque se ela provar e não gostar, provavelmente aquele vai ser o fim dele. E o Joãozinho acaba comendo o taco. Eu só acho, meus manos, que ela ficou muito irritada por causa disso, hein? Ele fala que ficar vendo ela em pé com uma espada na mão assusta muito ele e ela deveria sentar no seu sofá. Ela aceita o seu convite e vai sentar no seu sofá. O prota pensa que deveria estar com seu celular na mão para poder tirar uma foto desse momento magnífico. Meio desconfiada dessa situação, a Branca de Neve começa a pensar que ele é um cara muito estranho, porque dentro da casa dele tem coisas que ela nunca viu antes, estranhas demais. E por algum motivo desconhecido, quando ela fala muito estranho, as imagens começam a focar no gatinho do prota, cara. Como assim? Ele não é estranho não, ele é muito bonitinho. A Branca de Neve pergunta como ela pode voltar pra casa dela. O Joãozinho fala que não sabe se existe uma maneira dela voltar pro seu reino, porque ela tá muito longe de casa, a mais ou menos 1200 anos de distância. Ele explica que de alguma maneira ela acabou viajando no tempo e que todas as pessoas que ela conheceu um dia já estão mortas faz muito tempo, e que provavelmente, como ela já percebeu, esse mundo é totalmente diferente do dela. A moreninha fica muito puta com isso e levanta com raiva, ameaçando o nosso protagonista e chamando ele de mentiroso. Joãozinho fala que independente do que ela fizer com ele, nada vai mudar o fato de que ele tá falando a verdade. E nessa nova sociedade que ela vai ter que aprender a conviver, existem leis que ela vai ter que seguir, diferente da sua época. A Branca de Neve pergunta o motivo dele estar ajudando uma pessoa desconhecida que ele nunca viu na sua vida. O Joãozinho explica que quando o melão de inverno estava lá fora passando fome, ele deu um lar para o gatinho, o que deixa a moreninha muito irritada, falando que se ele acha que ela vai virar um bichinho de estimação, ele tá muito enganado. A Branca de Neve fala que embora ela não saiba se o que ele tá falando é verdade ou não, ele não parece ser um homem mau. O prota fala que tá ajudando ela também porque ele tem uma certa curiosidade com histórias antigas, e ele fala pra ela se colocar no lugar dele. Imagine que ele tivesse ido pra terra dela, o que ela iria fazer? Provavelmente ela ia ajudar ele. A garota fala que não, que se ele aparecesse lá de repente ela ia ter matado ele. A primeira lição dela é que no futuro ela não pode fazer isso de jeito nenhum, pois essa sociedade é amante da paz. Pra ela conseguir conviver nesse lugar, ela não vai poder ferir ninguém e não vai poder invadir a casa das pessoas destruindo as coisas que ela não conhece. Ele fala que se caso ela quiser viver junto com ele e ele ensine como esse mundo funciona, ela vai ter que largar a sua espada agora. E ele vai pedir comida pelo aplicativo e não é pra ela tentar atacar o entregador dessa vez. A moreninha aceita as condições e solta sua espada com uma cara muito emburrada. Enquanto o Joãozinho decide o que ele vai poder pedir pra ela comer, ele pergunta se ela sabe tomar banho sozinha. Esse é o verdadeiro homem de respeito. Será que vai rolar o romance?
Ela acaba se assustando com o banheiro e o Prota fala que se cada vez que ela vê uma coisa nova nesse mundo ela se assustar, ela nunca vai conseguir ser feliz. Ele fala que da parte dele ela pode ficar tranquila que nada vai vir de mal. Ele mostra como funciona o chuveiro do banheiro pra garota e ela vendo aquilo fica admirada. Na hora que ela vai testar, o ligeirinho tira uma foto dela pra ver como que ela vai ficar. Enquanto ele esperava ela terminar de tomar banho na sala do seu apartamento, ele decide que vai pegar algumas roupas pra ela, porém ele não tem nenhuma roupa de mulher na sua casa. Enquanto ele levava roupa pra ela, ele esquece que ele não ensinou ela a fechar a porta, então ele chama ela de canto e fala que agora ele vai ensinar ela a fechar a porta do banheiro. Quando ele sai de lá de dentro com a sua respiração ofegante, ele quase acaba caindo no chão e ele fala que ele não tá nem perto do ponto, caso contrário ele tem certeza que estaria derramando sangue no lugar. Rapaziada, que diacho de ponto é esse que eu não tô sabendo identificar, meu mano? Será que eu me perdi na história, cara? Esse maluco tá ficando doido. Se você conhecer a história do ponto, me conta aí nos comentários. No meio do seu banho, a nossa garotinha decide lamber o shampoo pra ver se tem um gosto bom. E parece que não, meus manos. Se perguntando se tudo que ele viveu hoje é real ou não, ele pega a espada da garota e pensa que tem que levar ela imediatamente para um historiador. Enquanto isso, a Branca de Neve sai do seu banho e se pergunta o que o garoto está escrevendo naquele papel. Ela se aproxima bem pertinho dele e confusa ela pergunta o que ele tá escrevendo. O Prota fala pra ela que aquela é uma lista numerada dos problemas que ela vai ter e ele pergunta se ela consegue ler ou não, mas ela não consegue ler de jeito nenhum aquela escrita porque é muito confuso. E essa roupa que ela tá vestindo também é muito estranha. O Joãozinho já manda logo na lata e fala que a roupa não é estranha coisa nenhuma e ela ficou muito linda. E a garota pede pra ele não flertar com ela. O Prota fala que a sandália dela parece ser muito ruim e que por enquanto ela pode usar um chinelo dele, que amanhã ele compra uma nova pra ela. Enquanto ela estava indo lá pegar o chinelo, de repente um entregador grita na porta e ela acaba se assustando novamente com isso. Olhando pra essa situação, o Prota só consegue pensar que ela parece uma gatinha abandonada de rua. O Joãozinho começa a servir a comida pra ela e ela fala que lembra de uma frase que o seu general falava muito, que se uma pessoa tem a intenção de fazer alguma coisa pra você é porque ela deve ser um ladrão e deve estar querendo te roubar, só que ele parecia na verdade ser um homem muito bom. Após um tempo, depois da menina terminar de comer, o Joãozinho decide conversar com ela sobre toda essa situação que tá acontecendo. Pra início de conversa, aqui é muito seguro, pelo menos dentro dessa casa ela sempre vai estar em segurança, e a partir desse momento ela tem que aceitar que ela tá vivendo há 1200 anos no futuro e várias regras são diferentes de antigamente. Por exemplo, hoje em dia se ela passar a peixeira nele, provavelmente ela vai ter apenas uma semana de segurança, porque as autoridades vão vir atrás dela, e nessa época existem alguns dispositivos que são apenas usados para se divertir. Por exemplo, a TV que ela quebrou era um deles. Ele explica que existe também o celular, que nele você pode ouvir música, fazer chamadas e pedir comida. Resumidamente, o mundo é um lugar muito mais fácil de se viver e é muito mais seguro. E do lado de fora também é um mundo muito mais pacífico, que todos vivem em paz e muito seguro, porém só pra ele, pra ela não tem nenhum lugar seguro. A garota questiona o motivo do mundo ser seguro apenas só pra ele. O Joãozinho explica que é porque ela acabou de chegar do nada e pras pessoas lá fora ela pode ser alguém muito perigosa e ferir as pessoas sem nenhum motivo. É como se fosse na sua época um estranho invadindo o castelo do imperador. Provavelmente ele seria pego pelas autoridades e preso. O Joãozinho explica pra ela que todos nesse mundo têm um registro geral a partir do dia do seu nascimento, que serve como um documento de identificação da pessoa para que caso ela cometa algum crime ela seja preso nesse exato momento. Ela diz que a sua situação atual é como se ela fosse um refugiado, então o Prota fala que não, que é muito pior do que isso, é como se ela fosse um fugitivo. O Joãozinho fala que nesse mundo ela tá numa situação muito perigosa, mas ele está muito feliz por ter conhecido uma pessoa ancestral que viveu há mais de 1000 anos atrás e ele vai fazer o que for possível para ajudar. A Branca de Neve pergunta como que ela deve acreditar nele e diz que só quer voltar para sua casa. Então ela pergunta o que ela pode fazer para poder sobreviver nessa sociedade. O Prota explica que antes de tudo ela não deveria empunhar a sua espada a qualquer momento no futuro. Para qualquer pessoa nesse mundo isso é uma coisa muito assustadora. O Joãozinho pergunta se ela tem mais alguma pergunta para ele e meio sem graça ela pergunta onde está a sua esposa. O Joãozinho fala que ele é um cachorrão solteiro que até esse momento nunca encontrou ninguém, mas ele fala que ela não precisa se preocupar porque ele não vai tentar fazer nada com ela, porque eles vão dormir em quartos separados, então ele chama ela para mostrar o quarto para ela. Mostrando o quarto para ela, a única coisa que a nossa meninona consegue pensar é como que um homem igual ele consegue ficar solteiro e cozinhar tão bem. E aqui termina o capítulo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo que tá aí do lado que eu tô te recomendando, porque um herói abandona todo o seu grupo pra se casar com a princesa demônio.